Fala pessoal, boa noite, tudo bem? É, Estamos começando uma semana de lives aqui pela José Alves Contabilidade, pelo Instagram da José Alves Contabilidade. Meu nome é José Daniel, sou sócio-diretor da José Alves Contabilidade e hoje, começando a semana de lives, a gente vai começar entrevistando a doutora Carolina Manuel, da Manuel Vita Advogados, que já chegou aqui, já está aqui. Vou chamar ela aqui para conversar com a gente. Aí, Carol, já, Carol mais rápida que eu, mandou a solicitação aqui, ela tá mais rápida. Entrando aí. Pessoal entrando, que legal. Oi, Carol. Oi, Oi, Daniel, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Você? Nossa, é difícil manter a formalidade, né? Porque Verdade. são poucos anos de amizade, então fica difícil manter a formalidade. Então, eu tenho que chamar ela de doutora Carolina e ela tem que me chamar de Daniel. Então, Carol, antes de mais nada, eu queria te agradecer, né, pelo convite, por ter aceito o convite, né, para estar fazendo essa entrevista, né, hoje, essa live, um bate-papo, né, um bate-papo, a gente vai tentar seguir um roteirinho aqui, mas a conversa vai fluir, a gente vai fluindo aos poucos, né? Então, Legal. obrigado. Na verdade, eu que te agradeço, né? Obrigada pelo convite. Você é um dos meus incentivadores aí, junto com alguns amigos que já vinham falando bastante sobre essa possibilidade da gente fazer uma live, falar um pouquinho do trabalho que a gente exerce, ou até da nossa atividade mesmo. E eu tava fugindo. Me enrolou tanto, foi ficando pra lá, pra lá. A Carol Carol, uma das primeiras a acompanhar as lives aqui. Foi uma das primeiras. Tava ali acompanhando. A primeira live que eu fiz, a Carol foi a primeira a entrar. Eu lembro disso. Nesse dia, eu fiquei tão feliz. E aí, Carol, vamos, Carol, vamos. Mas sabe aquele, vamos, mas vamos e vamos ver quando vai ser. E, poxa, estou muito, muito feliz mesmo. E é uma semana aí atípica, né? Toda a live é toda sexta-feira de manhã, para quem está acostumado a acompanhar. Mas essa semana aí, devido às inscrições e tudo, o pessoal em casa, vamos fazer essas lives, uma semana de live, tá aí a semana de live. E, ó, tá cheio de gente acompanhando, Carol. Cheio de gente mesmo. Olha que responsabilidade. Ah, Carol, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse oficialmente, né? Falasse seu nome, a sua empresa. Todos conhecem Carolina Manuel, mas vamos falar o que a Carol faz, né? Legal. Bom, então, meu nome é Carolina Manuel, né? Eu sou sócia aqui da Manuel e Vita Advogados Associados, junto com a Mariana. A gente já atua na área há 15 anos, né? Desde que nós nos formamos. E que mais? Acho que é isso. Ó, vamos lá. Manuel e Vita, né? Eu queria falar a sua formação, né? Porque você tem experiência, pouca experiência, né? Para quem conhece a doutora Carolina nessa área, tem pouca experiência, quase nada. Só que não, né? Conhece bastante dessa parte. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais da sua formação, da especialização, né? Onde você é formada? Legal. Eu me formei aqui em Santos, né? Na Universidade Metropolitana de Santos. Conheci a Mariana lá também na faculdade. Tem vários amigos aqui da faculdade também entrando. E de lá para cá a gente tem sempre tentado se manter atualizada, até pela dinâmica do comércio exterior, né? É uma área que sempre ocorre alguma alteração, seja de instrução, revogação, enfim, é bem dinâmica mesmo o comércio exterior. Então a gente está sempre se atualizando, acompanhando aí as tendências jurisprudenciais, seja da parte administrativa quanto da parte judicial. E eu comecei a especialização no IBET, mas eu acabei não seguindo em frente. Também conheci vários amigos lá, excelentes profissionais na área tributária. E, bom, essa é a minha formação, né? Fiz direito e de lá para cá, na verdade, a gente já trabalhava no escritório que atuava bastante na parte de comércio exterior. E
E aí nós nos encantamos, né? Nós tínhamos excelentes clientes nesse escritório, nós já éramos estagiários, na verdade, na época, e tudo resultou no que é hoje, né? Eu acabei tendo um caso específico que foi uma situação bem peculiar, nesse processo eu até iniciei essa ação sozinha, né? Esse foi meu primeiro mandado de segurança, eu brinco aqui que... E aí a Mariana, depois disso, ela foi despachar com o juiz e a gente teve algumas situações bem peculiares nesse caso. E a gente conseguiu a decisão favorável e de lá para cá, claro, não é fácil, é bem árduo, né? Porque a gente acaba... Tem que estar sempre se atualizando. Não só isso, as discussões envolvem a Receita Federal, né, a União Federal, então é uma complexidade muito maior do que as demandas comuns. Hoje a gente vai falar, né, mais especificamente, o pessoal até a Carol, a gente estava batendo um papo antes de começar essa live, e aí a Carol tá falando, a gente ficou 1h30 conversando, batendo papo, né, rendendo aqui. Isso porque a gente começou a conversa, falei assim, mas caramba, 1 hora, como é que eu vou falar 1 hora? Aí eu cheguei para ela e falei, Carol, já estamos 1h30 conversando. Então vai vendo quanto de assunto. Hoje, especificamente aqui, a Carol, a doutora Carolina, ela vai falar sobre fraudes aduaneiras e habilitação para PJ, para importar e exportar, né? Um mercado que está aí realmente em franco desenvolvimento, né? Tá cada vez mais acirrado, competitivo, né? Ó, Carol, eu vou ter que dar uma pausinha aqui, porque agradecer o pessoal que está aqui, tá todo mundo, muita gente assim dando, vou tentar falar alguns, né? A Cíntia, o Lúcio, Dorita, minha mãe, Daniela, minha irmã, também a família está aqui. Meu pai, a Bia, a Solange, a Cris, a Júlia do escritório, o João, Fernanda, doutora Débora, a Liza também do escritório, Shane, Leonardo, C. Ferreira Imóveis, Jefferson, W. Reis, muita gente. Eu vou dar uma pausa aqui só para a gente poder continuar, mas agradecer a presença de todos que estão prestigiando e eu travei aqui para a gente não esquecer de ninguém. Então eu queria que você falasse, né, assim, primeiro, e detalhe, né, Carol, que eu não posso esquecer, porque essa é a minha parte, tá? A minha parte é ficar com as particularidades, com a parte pessoal do entrevistado, tá? Então, assim, o entrevistado fala sobre o negócio dele e eu falo sobre ele. Eu adoro falar sobre ele. E a Carol tem uma sintonia muito grande com poesia aí, e eu vou contar para vocês depois, tá? Carol, hoje você, assim, nessa parte aduaneira, né? Você, né, nessa área mesmo, você atende tanto pessoa física quanto jurídica. Queria que você falasse um pouquinho dos seus serviços hoje, da Manoel Evita, porque você é especialista, né? Isso é legal falar. Tá, eu vou falar então do serviço e depois a gente volta nessa questão do tema, para não ficar tão preso, né, a ele. A gente atende majoritariamente, assim, eu diria que 90% dos nossos clientes são importadores, né, pessoas jurídicas. A gente, nessa parte do comércio exterior, a gente atende pouquíssimas pessoas físicas, que aí envolve a questão de bagagem, que não é o nosso foco mesmo, central. E, eventualmente, a gente tem um nicho generalista aqui também no escritório, que aí nós atendemos as pessoas físicas em outras matérias, não necessariamente nessa parte do comércio exterior. Agora eu tenho que dar um beijo para minha amiga Débora também, que ela vai chegar aí nos nossos principais concorrentes, mas que é uma amiga muito querida, que a gente troca sempre figurinha. A Paula também está aqui com a gente, que atende essa parte generalista aqui do escritório. Doutora Paula. A Mariana está aqui também, a Carla, a Sônia, a Kelly, Laura também. Quem mais? Yuri, olha, Carla, quem mais? Esqueci de alguém? Gustavo, Rodrigo, manda um oi aí. Maris, MJD Soluções também cliente, Camila lá do escritório. Felipe, olha, muita gente, Fernando, Evelyn, nossa, bastante, Felipe, olha, muita gente. Doutora Débora, que você já falou, né, Paula? Fernando, e o Léo também. Doutora Débora. O Léo da Alfa tá mandando mãozinha aqui. Então, assim, só voltando, assim, então, majoritariamente a gente atende as pessoas jurídicas com foco muito maior na parte de importação, né? Comércio exterior é tanto na importação quanto na exportação. Na exportação, as empresas
fazem mais aquela situação consultiva, mas não tão atuante quanto a parte, não tão atuante quanto os importadores. E essa parte minoritária aí, que corresponde acho que a uns 10% do escritório, que é a parte generalista, que são as outras áreas que a gente acaba atendendo as pessoas físicas também. Legal. Nessa parte especificamente, a gente estava batendo um papo também sobre essa questão da questão da obrigatoriedade, de penalidades, né? É muito atuante, né? Porque assim, às vezes a gente olha assim, né, tudo chega tão perfeito no porto, né? E não, tem bastante trabalho, né? Eu acho que assim, eu acho que também tem uma coisa que é bacana, que dá para a gente dar uma antecipada, de um caso que você estava conversando também com a gente, depois você lembrar mais algum, mas você estava conversando comigo antes, na questão do navio, né? Sobre a questão da demanda que aconteceu no navio que não era para parar aqui no Brasil e acabou indo para o Uruguai, né? Queria que você falasse um pouco do É o detalhe. contrário. Na verdade, esse foi um case recente de sucesso nosso, e a gente trabalhou aí a quatro mãos. A doutora Paula também foi fundamental em todo o desenvolvimento dessa tese. A gente discutiu bastante sobre isso. O que acontece? Na verdade, nós fomos procuradas por uma empresa estrangeira, uma empresa uruguaia, que realizou a importação China-Montevidéu, né? E por alguma situação que não inerente à empresa propriamente dita, né? Essa empresa uruguaia, o navio acabou fazendo teve uma passagem aqui para o Brasil e ele acabou atracando aqui no Porto de Santos. Nisso, os auditores fiscais entenderam por selecionar o container desse cliente, fazer a retenção da mercadoria. Como a empresa ela não é uma empresa brasileira e não possui nenhum tipo de sistema, seja ele para importar o radar, né, que a gente popularmente chama, CNPJ, nada, absolutamente nada. Então, em tese, ela não se submeteria à legislação, né, aos procedimentos de uma empresa brasileira. Obviamente, a gente está falando de fraude da parte da aduana, sem entrar nesse mérito. Mas nós não tínhamos como acompanhar essa situação. Olha, ok, houve a retenção, mas quais foram os motivos que levaram à retenção dessa carga? Como se justifica essa retenção? A empresa não tomou ciência de absolutamente nada, justamente até pela essa inviabilidade operacional. E aí nós entramos com a ação judicial, né, e obtivemos, na verdade, a gente fez um pedido inicial que o juiz entendeu, no primeiro momento, postergar a análise desse pedido, até para que a União se manifestasse, para ele saber, de fato, o que pesava em desfavor da empresa ou sobre a carga, o que quer que fosse. A União prestou as informações e nós obtivemos em sentença uma tutela de urgência, justamente fundamentada na questão de que não há dano erário quando a mercadoria ela não vai ser comercializada aqui no Brasil, ela não se destina ao público brasileiro e ali, em tese, ela seria submetida à legislação do Uruguai. Então, a gente conseguiu essa decisão favorável em sentença, né, uma tutela de urgência, determinando o prosseguimento, né, do trânsito da carga até o destino dela mesmo, que era o destino contratado, que era Montevidéu. E isso é legal que a gente estava também batendo um papo falando sobre isso, né? Que o prejuízo que isso pode causar à empresa, né? Porque cada dia, não sei como que, não sei se é a partir de dia, a partir de horas, né? Mas a gente sabe que se você tem uma data programada para poder chegar no seu destino e não chega, né? E isso acaba implicando, né? Então, assim, o prejuízo, não sei, seria diário, seria a cada hora, não dá para a gente precisar, né? São vários impactos, né? Acho que o primeiro deles é o impacto comercial, porque você tem uma estratégia ali de venda, de expectativa, enfim, as questões comerciais que envolve cada cliente, obviamente, tem uma estratégia, alguns vendem na internet, outros ainda vão oferecer o produto, obviamente, depois do desembaraço, enfim.
mas eles fazem uma análise para saber mais ou menos o tempo necessário para eles comercializarem, viabilizar esse produto. Alguns importadores trabalham com produtos muito específicos, sazonais, então uma demora, seja ela qual for, ela acaba inviabilizando a própria atividade muitas vezes, né? E a gente tem, claro, a questão da sobrestadia do container, que é uma discussão infindável, que não é a nossa área, a gente tem algumas defesas, algumas teses, mas fundamentalmente nossa atuação é na parte aduaneira mesmo. E, além disso, a armazenagem, né? Então, por exemplo, às vezes um mês de sobrestadia, mais somado à questão da armazenagem, chega em valores em vultas expressivas, né? Para o cliente, que acaba impactando até no resultado da comercialização do produto dele, né? Muitas vezes o cliente trabalha com uma margem muito baixa, ele é atacadista, enfim. Então, é imprescindível, né, essa estruturação, né? E ter isso da forma mais célere possível. Esse caso que a gente... Aqui é o trem que tá passando, viu, gente? Esse caso que a gente comentou agora mesmo, pra você ter uma ideia, essa mercadoria era destinada para o Natal, e a gente conseguiu resolver isso agora, depois do Carnaval, né? A gente está falando aí de uma ação judicial e uma sentença. Mas a nossa atuação foi o diferencial, né? A gente foi bem... A gente não aguardou o transcurso do prazo normal. A gente pontualmente cumpria imediatamente cada uma das medidas que se fazia necessário ali para a gente ter esse melhor resultado. Que é interessante, né? Até quando eu estava usando de exemplo, a gente estava batendo um papo, né? E eu falei, poxa, tem até a Carol Labs, tem alguma relação com o que aconteceu com o navio, né, que acabou ficando atravessado no canal lá, né? E ela falou, não é minha área. Mas eu falei, Carol, mas para ter uma noção assim do desespero do mundo por causa de um canal obstruído, né? Isso é o que acontece com um navio que fica parado, né? Com uma mercadoria que não chega no seu destino, que nem você falou. Comenda que teria que ser entregue em prazos que deveriam ter sido cumpridos para ser entregue lá no Natal e foi entregue agora, depois do Carnaval, né? É um prejuízo que... É um prejuízo. É um prejuízo grande, né? Carol, e falando sobre essa questão de... vocês têm bastante experiência nessa parte, né? No caso dessa defesa aí que você falou, pessoal, judicialmente não tem como recuperar. Quando faz essa defesa, não tem o que fazer, não tem muito o que fazer. Entrar com... Tem um prazo para você entrar, mas também não dá nem para prometer uma solução, né? Porque é muito como é que fala? Estável, não tem como ter uma certeza, né? O que a gente se compromete sempre é cumprir o nosso prazo de uma forma diminuta, mas infelizmente a gente depende da outra parte, que é a União Federal, que tem um prazo muito maior do que a gente, muitas oportunidades, e utiliza disso até por conta das demandas mesmo, que são inúmeras, né? A gente entende aí a atuação dos procuradores, também não deve ser fácil, mas não dá para estimar. A gente tenta ser o mais otimista possível, mas dentro de uma realidade, né? Geralmente, alguns juízes têm entendimento de primeiro ouvir a União, antes de analisar o pedido, que foi esse caso. Às vezes, se é uma situação muito latente, o juiz concede a tutela, mas geralmente ele tem ouvido, sim, a União, e até para ele ficar cautelado, imagino eu, em dar uma decisão que envolve, às vezes, valores expressivos, enfim. E com toda a pandemia, com todo esse momento que a gente está vivendo, essa é uma das partes que menos, na realidade, impacta, né? Porque tem que estar continua movimentando, né? Então, não para, né? Então, assim, seu trabalho literalmente não para. Na verdade, agora com a pandemia e com essa questão dos sistemas informatizados, tanto da Receita Federal quanto das justiças, né? Federal, estadual, todos os TRFs, hoje estão todos eletronicamente, né? Então, isso não influencia na operação mesmo. E os clientes têm que se atentar mesmo com relação a isso, fazer uma programação.
O tema até escolhido, falar um pouco de fraude, é um tema antigo. O que mudou mesmo foram as instruções, que uma coisa ou outra tiveram umas alterações expressivas, mas que, na verdade, elas acabaram gerando agora, nesse momento de pandemia, eu diria assim, uma sobremaneira fiscalização nas empresas importadoras, justamente para coibir esse tipo de fraude, já que né, os auditores eles estão fazendo as conferências remotamente agora com super scanners, não tem o que discutir, mas não tem aquela situação do in loco, né? Então eles agora fizeram uma instrução até mais criteriosa, tanto para a parte da habilitação do importador, das empresas intervenientes, quanto do próprio procedimento da fraude aduaneira. Então, hoje os meios eletrônicos não tem como a gente... Não é uma desculpa para paralisar a atividade, na verdade. Queria que você falasse um pouquinho também sobre essas mudanças. Tem um item também importante que a gente estava batendo papo sobre a questão do domicílio eletrônico do contribuinte, né? Que a gente, no meio contábil, a gente chama de DEC, né? Poxa, eu confesso, né? Eu conheço a Carol já faz bastante tempo, mas não sabia, hoje batendo papo, a gente estava falando, poxa, não sabia que era tão importante assim ficar atento, né? A essa caixa eletrônica, né? Seria uma caixa postal, né? É o domicílio tributário eletrônico, DTE. Todo importador, ele necessariamente tem que fazer essa opção. E muitas vezes ele acaba cadastrando a contabilidade, advogado, enfim, quem quer que seja ali. Às vezes ele começa uma defesa com um advogado e depois ele não fica, o advogado está cadastrado, aí ele não fica satisfeito, muda para outro advogado. Então, o grande X aí da opção do domicílio fiscal eletrônico tá sempre atento, porque, por exemplo, a gente recebeu um caso de revisão de ofício da habilitação da empresa importadora, bem no meio do lockdown aqui em Santos, São Paulo na fase emergencial. O meu cliente recebeu a intimação no domicílio tributário eletrônico e quem acessou foi o contador dele. E uma das determinações da instrução caso não haja cumprimento ou havendo cumprimento que ele seja parcial, já é um motivo para suspender a habilitação dele. Então, imagina, o contador recebeu, né, não cumpriu a intimação, não conversou com o cliente, não passou para o cliente, houve o decurso e aí nós tivemos que peticionar informando que, ok, embora previsto, né, na legislação, que a gente necessitaria, até pelo lockdown, porque é uma intimação muito séria, muito extensa, que a gente precisaria de um prazo suplementar e nesse ínterim o cliente fazendo importação aqui no mar, aqui chegando em Santos, outros containers no mar. Então, é muito sério essa questão do domicílio tributário eletrônico. As empresas têm que estar atentas, têm que colocar uma pessoa responsável. A gente sempre sugere que seja uma pessoa, porque é muito melhor controlar uma única pessoa controlar do que várias acessarem e isso sim, acaba redundando numa situação de que todo mundo vê, mas ninguém fala com ninguém. Então, a gente sempre pede para o cliente selecionar uma pessoa responsável que só faça esse acesso mesmo do domicílio tributário eletrônico no ECAC. Você estava falando que assim, a caixa postal a caixa postal é a mesma, eletrônica, né? Muda o nome dado para a Receita Federal, mas é eletrônica. E a particularidade também, o que é interessante, é assim, né? Quando você clica na caixinha lá e abre, você já está notificado, né, Carol? Exatamente. Então não tem como fugir, é inegável. Não adianta você ir lá e colocar como não lida, porque já era, né? Já foi notificado. Então, às vezes, a pessoa fica naquela esperança. Deixa eu colocar aqui como não lida, que eu não fui notificado. E não é assim, né? Tipo, a gente estava falando a respeito disso, o termo, né? Quando você entra pela primeira vez, acessa essa caixa postal, é um termo comunicando, olha, a partir de agora as suas notificações são por aqui, né? E você tem aquela responsabilidade de... Tem até, não sei essa parte que a Carol atua, se tem cabe algum recurso, mas
Na parte contábil ainda tem algumas pessoas tentando, mas não tem o que falar. Eu tenho visto assim, no meio jurídico, leva a pau mesmo. Pode É, tentar contar, mas não tem jeito, né? é inegável. É ciência. Foi dada, é indiscutível. Não tem muito o que ser feito mesmo. Sim. Ó, tem mais gente aqui só para se a gente não esquecer, ficar chato a gente não falar, né? Ó, o Francisco, deixa eu ver onde que eu parei aqui, mas o Yuri, o Ricardo, a Ah, o Vitória. Yuri tá vendo a gente lá de Miami. Quando ele voltar pro Brasil, ele vai trazer as coisas dele aí. Aqui, Ah, contratando a gente. Tô brincando, Carol, acho que ele não volta mais. Carol gosta de passear de bicicleta ela por lá, né, Carol? A Carol já falou para mim isso. Ai, contei, não aguentei. Ela falou que gosta de. Quem mais? Guglia Nunes aqui, o Francis, ela tá dando boa noite, a Nancy, o Márcio, a Ana, o Felipe, Rafael, Carol, a Taluana também, a Paula, a Adriana lá da Jaque, o Márcio. Ai, nossa, é muita gente aqui. A Bruna de novo. Carol, tem bastante gente aqui, ó. Pessoal, a Mariana também, Vitor daqui. A P. Maia Júnior também está aqui. Legal. Agora eu preciso falar um pouquinho da Carol, né? Porque ela achou que ela fosse escapar, mas não posso. Eu tenho que falar. Pô, ela falou um case de sucesso. Se ela lembrar de mais alguma coisa, ela vai falar pra gente. Mas a Carol gosta muito de poema, né, Carol? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa parte vou falar assim, doutora Carolina e da Carol, né? Vamos falar um pouquinho da Carol. Então, assim, quer dizer então que você gosta de escrever poema? Fala um É, pouquinho. hoje meus poemas são em forma de petição, não brincadeira. Mas Tá não, é explicado o verdade. sucesso. Tá explicado o sucesso. A gente acaba tendo algumas inspirações hoje, muito mais para a parte profissional do que da pessoal mesmo. E, e a Mariana até brinca comigo, fala: Nossa, essa daqui você escreveu com emoção, né? A gente tenta ser muito pragmático, mas nem sempre é possível. E sim, eu gosto, né, a gente estudou junto, né, Daniel? Então, nesse período você era um pouco mais velho, então não acompanhou tanto, mas foi muito Pô, engraçado a gente lembrar disso no grupo lá da escola, que até um amigo falou: Poxa, minha mãe tava, que era nossa professora, né, tava falando que você adorava escrever poema, poesia, e ela tem alguns aqui escritos que ela corrigia. De fato, tinha algumas inspirações, e acho que era inerente também da época que a gente tinha pouca preocupação. Mas hoje fica somente as leituras mesmo, que é uma leitura que é, para mim, que é edificante, né? Diferente da parte só técnica, jurídica. Então, isso me alimenta, né? Me faz bem. E, relaxa um e, o, pouco. e o Google que está por aí, que é o meu querido amigo Guilherme, que também é um exímio escritor aí de poemas e poesias. A gente troca aí umas figurinhas de vez em quando. Carol posta, de vez em quando posta aí no status dela, posta alguns poemas, ela gosta mesmo. Eu acompanho aqui, tô sempre curtindo, tô sempre lendo. E relaxa, né, Carol? Dá uma relaxada assim. Escreve ainda algumas poesias? Raramente. Ah, fala a verdade, né? Um pouquinho. É raramente. Uma frase aqui, outra ali, alguma coisa inspiradora, mas nada como antes. Tá, Hoje, então eu vou acompanhar mais agora o seu status e quando eu ver alguma poesia, eu vou perguntar se a autoria é sua, tá? Ou então, por favor, combinado. assina ali um KM, alguma coisa assim, só para dar a dica, né, para saber dos poemas. E também gosto ainda de ler muito sobre poesia, sobre poemas, né? É, Você gosto gosta bastante. bastante. E sobre, eu tô aqui acompanhando aqui, mas sempre essa parte de filosofia também te atrai bastante. Quando eu fui prestar o vestibular, uma das minhas opções era filosofia, né? Mas entre a filosofia e o direito, acabei ficando com o direito mesmo. Eu estou desconfiado que acho que é o sucesso da Carol. Ela não queria falar, né? Eu dando spoiler aqui, mas acho que o sucesso da Carol nos resultados desse processo são que ela acaba fazendo uma poesia que o cara vai falar assim: Nossa, é lindo, vou despachar aqui para ela. A Carol tem sempre uma palavra para motivar, isso é verdade, Paula. A Carol sempre tem mesmo, está sempre postando algo bacana. É muito querida. A prova disso é o pessoal que está acompanhando aqui ela. Carol,
nessa parte a gente estava falando sobre a questão de particularidade, né? De ser muito transparente com os clientes, né? Eu acho que isso ó, orgulho dessa filha linda. Aqui, ó. Lucilena, aqui, ó. E a gente estava falando muito dessa questão de transparência, né? Então, voltando até para essa parte profissional mesmo, e também não deixa de ser pessoal, né? Você sempre foi muito transparente. Então, dá, não dá, não vou falar o que você quer ouvir, né? Vou falar o que você precisa ouvir, não o que você quer ouvir, não é isso? A gente é bem conservador aqui com algumas situações e teses que a gente defende, ou que o cliente acaba buscando, falando, mas eu vi que o outro fez e deu certo. Né? Cada caso é um caso, a gente faz uma análise detida, até do direito, do bom direito, para ver se é cabível, se é factível. E a gente, é o diferencial, na verdade, você tinha me perguntado qual que é o diferencial. Claro, a gente tem, como eu falei, a Débora, que é uma querida amiga, que é a nossa concorrente, mas eu não sei como ela atua, né? Sei que ela tem os resultados, mas eu acho que assim, o grande diferencial, ele nem é tão técnico. Eu acho que é essa questão da transparência, o atendimento com os nossos clientes que é personalizado. Eles são tão aflitos, tão ansiosos, que muitos começam a ligar às 7 horas da manhã. Então, assim, você tem que ter um discernimento até. Espera um pouquinho. Poxa, 7 horas da manhã? Eu entendo a preocupação, mas vamos lá. E retornar o mais rápido possível, ser bem objetivo mesmo. Enfim, eu acho que o nosso diferencial é a disponibilidade e o atendimento com o cliente, né? Eu acho que é isso. Alguém falou aqui que o pessoal vai entrando e eu vou tentando acompanhar aqui. O pessoal é administrando aqui o Instagram e tentando aqui administrar a conversa, mas alguém falou aqui, a Mariana falou, Carol não vende ilusão. Isso é legal, né? Porque você não cria uma expectativa, né? Falsa expectativa no cliente, né? Então, seja transparente, né? Então, é o que a gente está falando. Criar ilusão é muito triste, né? Porque acontece, infelizmente, no mercado. Mas hoje em dia, até por essa dinâmica, pelo processo ser eletrônico, é difícil, né? Hoje todos os clientes eles acompanham o que está acontecendo, enfim. Mas eu lembrei de um dado peculiar e que você me perguntou das peculiaridades. Tem um cliente que ele brinca, ele fala que eu sou mensageira do apocalipse, porque ele vem me procurar super, e eu apelidei ele de Poliana, né? Porque para ele é tudo cor-de-rosa. E a gente tenta sempre ser muito realista das possibilidades, das probabilidades, dos desdobramentos, que é essencial o cliente saber. Então ele até brinca, fala, caramba, doutora, você falou. Eu falei, não é que eu sou mensageira do apocalipse. Hoje a Receita Federal tem a questão do cruzamento de dados, detém informações que a gente até desconhece, mas você tem uma ideia, você imagina, né? Então não dá, tem situações que são impossíveis da gente, sei lá, de serem justificadas até por uma questão de incompatibilidade, vamos dizer assim, do cliente, em alguma situação pontual da contabilidade dele, de alguma uma questão mais assim, mais pontual. Sobre essa questão também de a gente falar sobre a questão da própria Receita Federal, eu falo muito isso, né? Lá no escritório a gente não precisa, a gente precisa de certificado digital. Com certificado digital e com o operador bancário, a gente puxa todas as informações e faz a contabilidade online. Aí pergunta, mas como assim? Porque o certificado você baixa todas as notas. Se eu baixo da Receita. Se a Receita tem, meu amigo, você tem toda a tua vida lá, né? E a Carol estava falando sobre isso, né? Poxa, pega um cliente, o cara vai, importa uma mercadoria, 10 milhões de reais em uma mercadoria e o cara é nacional. Mas peraí, não bate as informações, né? E uma hora chega, né, Carol? O tema até da live, né? Essa questão da fraude, porque a partir de dezembro houveram revogação de inúmeras instruções, mas especificamente desse tema, de 2 ou 3 instruções que são muito importantes. E a partir de então, né, a partir de dezembro, elas, com essas alterações que tiveram, elas trouxeram
algumas determinações que a gente até como advogado vinha questionando judicialmente. Ah, como é que tá? Por que eu sou objeto desse procedimento? Qual que é a motivação? Qual me cientifica disso? Então a Receita Federal, com todo cuidado, até das teses de repercussão, né, que eles fazem esse acompanhamento das ações judiciais através da União Federal, da Procuradoria, né? Eles mudaram essas instruções e, dentre esse tema, eles trouxeram essa questão da motivação ao importador. Então, iniciado esse procedimento de fraude, onde vão ser analisados vários fatores, ele coloca ali os possíveis indícios dele ter sido objeto desse procedimento, dessa parametrização no procedimento. E é muito engraçado, porque a gente sempre tem argumento e tem que demonstrar documentalmente, tanto da parte da contabilidade quanto da parte da origem dos recursos, que é algo que está recorrente e indiscutível. A gente, por exemplo, essas últimas semanas aí, ou nesse último mês, nós tivemos 3 ou 4 casos que justamente objeto já baseado nessa nova instrução, obviamente, porque já está em vigor, mas cada empresa teve sua peculiaridade. Uma porque não tinha funcionário, outra porque tinha uma incompatibilidade contábil mesmo, de não ter sido enviado as informações, ou seja, uma empresa omissa. E nesse caso, por exemplo, que o auditor até levantou, ele fala, olha, você faz R$500 mil de importação, mas você não apresentou absolutamente nenhuma informação fiscal. Então, a gente brinca, eu falo que a contabilidade é o coração de uma empresa importadora, né? Então, é importante, sim, a empresa estar organizada, estruturada, justamente para quando tiver alguma situação de indício, claro, todo mundo está sujeito a ter algum equívoco, alguma incorreção, alguma situação justificável, mas que esteja tudo organizado, né? Porque até pra gente, pro nosso trabalho, é muito mais fácil. Agora, o que acontece é que o importador, ele é um vendedor, né? Ele quer comprar, ele quer vender, e muitas vezes ele acaba não se atentando nessa parte contábil, fiscal. Muitas vezes o importador não quer mandar o extrato pro contador. Então, assim, são situações que requer um cuidado, uma cautela, porque hoje a Receita Federal ela tem todas as informações e não tem como a gente esconder isso. Então, a questão da contabilidade, a questão uma situação até a gente vai falar do radar, né, que eu te coloquei aí, que é o tema da nossa live, que é a questão do radar. Hoje, para a empresa passar por uma revisão, a pedido ou de ofício, ela tem que comprovar a capacidade dela. Entre uma das formas de comprovação é o recolhimento dos tributos, ou seja, você não vai ter um radar de 10 milhões, um radar ilimitado, né? Se você não prova que você tem capacidade para importar esse valor expressivo, seja ele qual for, né? Então, não adianta, a gente tem que se submeter a essas regras, tem que estar organizado, fazer uma análise sempre prévia, que é o que a gente faz aqui. E muito importante, né, a questão do pedido da revisão da habilitação, que a gente também faz esse acompanhamento e prepara todo o procedimento. Fazer essa análise mesmo, se a empresa tem capacidade, porque imagina, ela tem um radar X e já vem importando, né, já tem essa habilitação já, e de repente ela entra com pedido de revisão. Isso acarreta, como eu te expliquei lá no início, a suspensão. E aí muitas vezes o importador está com a carga aqui no porto, incorrendo em demurragem, armazenagem, tudo aquilo que a gente já conversou, por uma falta até de estruturação, né? Entrou sem fazer uma análise mais cautelosa de todos os documentos, de todos os fatos, enfim. O Zeca aqui está falando, doutora Carol, acabei de mandar para vários clientes, pois muitos ainda não acreditam na informatização que os computadores da Receita Federal têm hoje em dia. É verdade, Zeca. Infelizmente, a gente estava falando sobre isso agora há pouco. Com o certificado digital, a gente consegue importar todas as nossas fiscais de entrada do cliente, quando ele emite nota fiscal eletrônica. Então, tudo passa pela base da Receita Federal.
Mas, infelizmente, a gente sabe que tem pessoas que acreditam ainda que rasgar uma nota fiscal, né, ainda resolve, né? Deixa eu rasgar essa daqui que eu não vou contabilizar. E não é assim, né, Carol? Puxa tudo, todas as informações lá. O Fala, cruzamento de dados é inegável. fala um pouquinho mais sobre radar. Eu aprendi sobre radar olha, muito recente, sabe? Há 20 anos, mas sobre radar mesmo aprendi faz uns 10 anos, né? E queria que você falasse um pouquinho mais sobre radar. Tá. Então, dentre dessas instruções que sofreram alteração, né, essa questão da habilitação também para as empresas importarem, que agora eles também fizeram bem mais rigorosa essa análise, justamente tanto das informações que o cliente já processa, quanto aquelas que eles fazem os cruzamentos. Então, o que a gente faz? A gente tem atendido muito as empresas na revisão de ofício, quando o auditor concedeu um radar anterior, uma habilitação anterior, seja ela qualquer que tenha sido deferida, que muitas vezes eles acabam deferindo sem um despacho decisório, ou seja, eles deferem justamente pelo decurso de prazo, né, que a gente fala. E aí, tendo esse decurso de prazo, obviamente, ele está sujeito à revisão, que é o que tem acontecido agora recentemente. Então, a gente às vezes se depara com uma situação que o cliente, um caso assim presente, né? Ele mudou de endereço com contrato, tudo certo, mas ainda não mudou, está naquela fase de mudança das contas de consumo para demonstrar até a questão existência operacional. Então a gente, né, chama a atenção do cliente e fala, olha, você tem que correr porque tem que estar tudo regular, todas as informações elas têm que ser consistentes. E a gente faz sempre essa análise, inclusive da parte contábil, financeira, para dar um alento daquilo que efetivamente ele vai obter ali da própria Receita Federal, né? Nós tivemos um caso que não fomos nós, né? Não fomos os advogados, uma outra pessoa preparou aí o pedido de revisão do cliente, de radar, e aí acabou acarretando na suspensão do radar do cliente. E ele estava com a carga aqui no porto, com exigência fiscal para recolher inúmeros tributos. Nós tivemos que entrar com a ação judicial, mas a gente acabou resolvendo administrativamente. Então tem que ter bastante cuidado nessa parte, né? Tá ali cercado de profissionais que de fato entendam, que estejam atualizados e que preparem tudo isso dentro da própria realidade do cliente, né? Então a gente faz essa análise já agora com essas alterações, prepara tudo, enfim. A gente, infelizmente, não sei se é brasileiro ou ser humano, né? Mas aprende pelo amor ou pela dor, né? Aqui na live a gente está dando a oportunidade de aprender pelo amor, né? Amor à profissão, amor à empresa, amor ao negócio, né? Porque que a Carol está falando, que a doutora Carolina está falando, é importante, porque dá uma pesquisada, assim, né? Seja quem for seu profissional de contabilidade, pega as certidões, pede os seus registros, né, de contabilidade, a sua escrituração, né? O que ela falou também é importantíssimo. Não adianta, teu contrato social está no endereço e você está em outro, né? A sua conta de luz não bate com o seu endereço, né? Então, até mesmo para fundamentar uma defesa, um pedido, né, Carol, é importante isso. É importante. Então, acompanha, tira, é tão simples às vezes. Vai na internet, tá na dúvida, vai na internet lá, certidão negativa de débitos, pede lá uma certidão negativa, né? Pede um relatório para o seu contador, né? Sites, o que eu preciso? No Google você coloca lá o que eu preciso saber do meu contador. Vai te passar a listagem completa, o Google te responde, né? Eu quero mas não me fala de Google, a gente foge do Google, hein, Daniel, pelo amor de Deus. Porque o cliente acha que a tese do Google cola para tudo, e não é verdade. Né? Não. Eu acho que assim, para pedir para o contador, né? Não para fazer defesa. Assim, eu não uso. Senão, se eu fosse, nossa, cara, mas no Google está dizendo. Não, acho que assim, para pedir documentos mesmo, né? Acho que o cliente, porque assim, a dúvida aqui é, mas como é que eu sei que é a minha situação? Porque é muito difícil, às vezes, confiar no profissional, né? A gente está falando assim, Carol,
a atividade de advocacia é muito, muito particular, né? Não pode, às vezes, falar o nome dos clientes, né? Mas eu falei, É, Carol, você contando os cases, fica difícil eu não saber que existe, né? Então, assim, Carol tá nas redes sociais também, então depois vocês podem seguir lá, Manuel Evita Advogados, então tem a rede, a gente vai passar o contato. Mas é legal ter esses cases de sucesso para trazer ainda mais credibilidade, mas às vezes as pessoas não dão devida importância, né, Carol? Porque aí a hora que vai chorar, acontece um BO e não acompanha a empresa, acompanha, né? Seja uma vez por mês, uma vez a cada 6 meses, acompanha como é que está a situação da empresa, porque a hora que precisar, a Carol vai precisar dos documentos certinho, né? é. A gente é bem, como eu falei, a gente além de ser conservadora, eu falo que eu sou até chata em algumas situações, porque não dá. Minimamente tem que ter essa parte organizada, né? Para as coisas rodarem mesmo, até para o cliente saber a realidade dele. Enfim. E sim, tá ao lado de profissionais competentes. Por mais que se pague um pouco mais, né, se entrar no mérito de valores, enfim, mas que o profissional dê o respaldo técnico legal para a gente. Muitas vezes a gente, né, não tem só você, né, Daniel, mas assim, a gente trabalha com outros contadores, com outros profissionais, engenheiros, peritos, enfim, que também agregam no nosso serviço. Então não adianta você fazer uma reunião que a pessoa está completamente despreparada, não sabe nem o que está falando, não conhece a realidade da empresa, né? Então, tudo isso é fundamental para uma empresa importadora. Fundamental. Tem um E cliente meu que está aí falando que eu sou acima da média. E ele também é um incentivador. Ele me pediu para a gente marcar para fazer lá em Belo Horizonte. Então, logo volte ao normal, algumas rodadas aí de mediação, de explanação dessa parte do comércio exterior. E estou me organizando para isso. Estou me organizando para isso. eu tô falando assim, a Lima também está falando assim, de ponderação, aí o Marcos está falando, doutora Carolina é acima da média. Eu acho que a doutora Carolina ela tem muito para contribuir, é muito conteúdo, é muita informação, né? Então, assim, aqui a Mari também, ó, sua filhada orgulhosa, já decidiu pelo direito aduaneiro, família toda na área, parabéns, mano. Olha que legal, hein? Mais uma aí para reforçar o time Manuel e Vita. Eu não recomendo, sabe? Porque não, brincadeira. É uma área muito gratificante, mas é muito estressante também. Ó, o Marcelo aqui, assim, cadastro no radar, Marcelo Claudino, não sei se é uma pergunta, se é uma dúvida em relação ao tema que a gente falou aqui, né? Mas não sei se ele está querendo tirar uma dúvida. Aí, Marcelo, se puder mandar mais mensagem. Enquanto o pessoal vai mandando, pessoal, se quiser tirar alguma dúvida aqui, tiver dentro do contexto, a gente vai tentando responder. O tempo está voando, faltam só 13 minutos, hein? Então, assim, a gente está voando aqui. Mas antes que passe mais o tempo, falar as redes sociais, advocacia.comex.mv, é isso, Carol? Isso mesmo, isso mesmo. E também tem o arroba Manuel Vita, advocacia Vita com 2 T's, né? Manuel Vita, Vitta, advocacia, tá? E também tem o e-mail da Carolina, que é carolina@manuelvita.adv.br, tá? E o Instagram dela que está aí, para você seguir. Ela posta, reposta aí. O material é bem legal. Ainda sobre essa questão, Carol, sobre a parte mais especificamente, né, sobre essa questão de fraudes. Uhum. Algo assim mais comum que deva se preocupar, além desses pontos que já conversamos, né? Tem mais alguma coisa assim, olha, que a gente tem que se preocupar, além dessa questão de cadastro? Eu, É, eu, eu tenho uma opinião que a grande malandragem anda na linha, né? Mas, o grande, além, claro, das situações que envolvem a empresa, que elas são fundamentais para toda importação, a própria carga, a própria mercadoria, né? Muitas vezes o cliente vamos dizer assim, não é um oportunista, mas vê uma possibilidade ali momentânea de algum produto específico e resolve trazê-lo. Mas a gente sempre recomenda, obviamente, fazer isso através de uma consulta para verificar se não existe nenhuma determinação dos órgãos anuentes, ou seja, vai precisar de um licenciamento prévio, o que precisa para trazer esse produto.
tem alguma questão sanitária, enfim, a carga também se faz necessária, né? A análise, por exemplo, da classificação fiscal é uma situação tranquila, ou vamos precisar, de repente, trazer um engenheiro para trazer os elementos até para fazer uma classificação, para adotar uma posição tarifária. Então, essa postura da empresa, ela não se dá somente pela questão da empresa própria mesmo, da origem dela, dos recursos empregados, da importação, enfim, mas também sobre a carga. Então, a gente fica muito feliz quando o cliente nos procura previamente, de uma forma consultiva, para saber da viabilidade, né? Se vai ter algum problema na importação. Quer dizer, a gente não consegue dar uma certeza, mas a gente faz uma análise das situações mais problemáticas do que ele pode enfrentar caso ele opte em trazer o produto ou não, né? Muitas vezes o cliente fala, então, se prescinde dessas situações, eu não me enquadro para trazer esse produto, vou buscar outro produto no mercado, enfim. Mas é importante fazer essa observação. E a questão da contrafação, né? Que a gente tem discutido bastante e ela está aí, que mesmo que não envolva a questão da marca de uma empresa específica, mas questão do desenho industrial, enfim, a Receita Federal ela também faz esse acompanhamento, até porque muitas vezes as empresas também fazem o investimento daquele produto, daquele layout, né, do desenho, enfim. Então, claro, além da empresa mesmo, a gente também tem que focar na análise do produto que é importado. Legal. A gente falou muito da questão de apagar incêndio, mas você também trabalha com a prevenção, né? Isso, e a gente falou de contador também, advogado, mas eu notei que também tem outras atividades que compõem o teu trabalho, né? Tem outros profissionais que agregam, né? E que fazem parte desse trabalho também, né? Sim. A gente não trabalha, na verdade, assim, a parte consultiva é a que a gente almeja, né? É o ideal. Mas os nossos clientes acabam nos procurando na parte mesmo contenciosa, quando já tem uma intimação fiscal em curso, quando já tem um auto de infração, seja de perdimento, seja de multa aduaneira, do que quer que seja. Então, e a gente, muitas vezes, até pelas especificidades, é um leque muito grande, né? Imagina, são produtos diversos que as empresas importam. A gente acaba necessitando aí utilizar dos nossos parceiros, dos engenheiros, dos peritos, que corroboram sobremaneira na defesa dos clientes, trazendo vários elementos técnicos que, pela vasticidade, né? Acho que eu falei certo. A gente acaba também não conhecendo de todos os produtos e cada um deles especificamente. Então, a gente acaba trazendo, seja alguém da parte de Anvisa, enfim, dos órgãos anuentes mesmo, para corroborar com a defesa do contribuinte. Ó, o Marcos aqui, queria elogiar mais, mas estou cuidando de lamentar os honorários. A Carol vale cada centavo. Ele sabe que vale, ele sabe que vale. Sabe. Ele reclama, mas ele paga direitinho. Ah, Ele é um bom cliente. Já está comigo, sei lá, acho que não vou chutar o tempo, mas há bastante tempo. Porque se eu errar, ele vai ficar bravo. Já está comigo há bastante tempo, ele tá aqui, ele tá sabe da nossa atuação, da realidade do nosso trabalho, né? Como a gente vem conversando, da cuidado que a gente tem com as coisas, enfim. Eu acho que assim, né? Quem trabalha direitinho, né? Pode chegar aqui e vir colocar a cara assim ao vivo, assim, para literalmente a cara tapa numa live na internet, né? Que aqui não tem nada para esconder. Né? Eu acho que vai ser a primeira e a última, viu, Daniel? Por quê? Como assim? Eu já estava aqui pensando. Porque assim, no final da live eu tenho que sempre marcar um retorno, sabe? Uma próxima live. Então eu já tô aqui todo animado para saber quando que vai ser a nossa. Faltando 6 minutos. Estou aqui todo animado para saber qual que é o nosso próximo bate-papo, qual que vai ser o tema já. Carol, estamos chegando ao final aqui, faltando 6 minutinhos. Da minha parte, eu queria agradecer, né? Então fica aquele sentimento, acabou, né? Então, assim,
eu queria agradecer mais uma vez a tua presença aqui para contribuir. Alguém comentou aqui, pô, muito esclarecedor, e é mesmo, né? Conhecimento nunca é demais, né? E poder aprender com quem conhece, quem tem prioridade para falar, é muito gostoso. Então, agradecer pela amizade, pelo carinho, pela parceria, né? E dar os parabéns pela essa profissional exemplar que você é, muito querida por todos, né? Não por clientes, amigos e concorrentes. Não existe concorrente para você, existe parceiros, né? Isso é muito gostoso, isso é muito, muito legal, muito legal. Parabéns. Obrigada, obrigada novamente pelo convite. Não sei se eu aceitaria de novo, embora eu adore um desafio, né? Mas isso é bastante difícil. E então aí os nossos contatos, quem precisar pode contar com a gente. A gente sempre é o que você falou, a gente não tem concorrente, a gente tem parceiros, tem amigos, sempre que um pode ajudar o outro, a gente ajuda mesmo, porque eu acredito nessa corrente, um acaba ajudando o outro, mesmo sendo concorrente, troca figurinha, troca ideia. E a decisão favorável que ele tiver para a gente é bom, porque a gente acaba utilizando pela área mesmo de atuação. Então, a gente, esses 15 anos, fizemos bons amigos, pessoas que podemos contar e nas diversas áreas. Enfim, e foi muito amadurecimento também. Então, não é à toa que a gente está aqui como está hoje e tem conseguido algumas decisões de sucesso com uma equipe. Eu tenho que agradecer minha equipe também, porque todos eles me incentivaram, a Cíntia, minha estagiária, o Renan, que também estava comentando aí, a Mariana, que tem toda a paciência do mundo, a Paula, que veio agregando ainda mais aqui para nossa equipe, enfim, a Viviane. Não tenho o que reclamar, a gente tem que agradecer todos os dias, né? Porque o momento não está dos mais fáceis para ninguém, emocionalmente, enfim. Mas estamos todos unidos e é isso que importa. Eu acho que foi excelente. Assim, ó, quando eu falei sobre a nossa próxima live, a Carla já bateu palma, a Riba, Celisa aqui, Elizabeth, eu acho, o Manuel também bateu palma, o Zeca aqui, ó, comércio exterior, por exemplo, não é fácil, mas existe teoria prévia, tudo fica mais fácil. Parabéns, obrigado, Zeca. A Cíntia aqui também. Pessoal, eu acho que assim, acho que o termômetro vai dizer se a Carol vai ter que fazer outra live ou não. Pode dar like, coraçãozinho. Se vocês acham que a Carol deve fazer uma próxima aqui. Eu não posso dar like aqui, mas eu acho que a Carol tem que fazer uma próxima live aqui, tá? Pode sentar o dedo no coração aí, ó. Não fui eu, tá? Só as pessoas que estão assistindo aqui. A Cíntia também, excelente live. A doutora Carolina é uma excelente profissional e principalmente uma excelente pessoa. Sou suspeito para falar também dela. A doutora Débora, ela sabe que o termo concorrente não nos cabe. Adorei a live, que legal. Ó, Bruna, assim, aceita a sua linda. Deve ser aceitar a nossa próxima live. Vai ter que ter uma próxima aí. Verdade, como a doutora Débora, verdade, quando somando, compartilhando conhecimento, parabéns a vocês, parabéns a Daniela, minha irmã também, essas meninas super poderosas, parabéns Carol e Daniel. A Márcia também são tops, aqui a Nancy, parabéns Carol e Daniel, e o Márcio também. Pessoal, amanhã eu vou ao escritório de Marela fazer... Olha só, o pessoal sentando o dedo aí, tô louco. Depende de vocês, pessoal. Depois só comenta lá que ela tem que fazer. Eu vou publicar esse vídeo daqui a pouquinho. Vou participar, pode contar comigo então, Dani. Pronto, deu certo. Que legal, fico muito feliz. Jana, já tem outras lives. A Carol aqui está estreando a Semana das Lives, para quem chegou agora, pegou o finalzinho aí. Aproveita depois, vou salvar lá. Depois o pessoal de marketing vai editar, mas enfim, já vai estar salvo saindo daqui. C. Ferreira Imóveis também, parabéns, Carol. O Bruno que ficou comigo, um amigo muito querido. Que legal, que legal. A Mariana também. Então, assim, faltando um minuto, uma semana de lives. A Carol estreou aqui, abriu a semana de lives. Por conta do momento, a gente decidiu, de vez de ser na sexta, fazer uma semana intensa, né? Esperamos que as restrições diminuam, que tudo melhore daqui para frente, né? Então, a gente aproveitou a semana para levar conteúdo e trazer bastante informação e conhecer um pouquinho mais da Carol, não só da Manuel e Vita, mas conhecer também um pouquinho da Carol, né? Então, eu guardei uma peculiaridade para a próxima live.
Ah, é? Ah, Para deixar as pessoas mais curiosas aí. já tem? Ah, então depois você me conta em off e eu já aviso o pessoal que vai ter uma novidade na. Ponto sim. Obrigada, Dani. Obrigado mais Obrigada uma vez. mesmo, Daniel, pelo convite, toda a equipe da José Alves, vocês também são incríveis. Pelos amigos que estão assistindo aqui, meus familiares. Foi um desafio, mas foi interessante. Superado como tudo na sua vida, mais um que você superou. E você é plenamente capaz de superar muitos outros pela frente. Você é uma Obrigada. pessoa sensacional, sem palavras para falar de você. Carol, Obrigada, obrigada obrigado. mesmo. Beijo, Carol. Boa Tchau, noite. gente. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau.